Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitadas por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o Evangelho de hoje é maravilhoso. Por que é maravilhoso? Que hoje nós nos deparamos com Jesus que vai na casa de 3 amigos que ele tinha. Quando a gente vai lá na Terra Santa, na peregrinação, nós vamos no lugar onde se estava essa casa que é em Betânia. Betânia, ela é uma casa que fica ali bem perto do Monte das Oliveiras. E o Monte das Oliveiras fica bem de frente da cidade antiga de Jerusalém. E essa era a casa dos amigos de Jesus. Toda vez quando Jesus vinha de lá da Galileia, percorrendo aqueles 150 quilômetros, andando a pé, até chegar ali em Jerusalém. Então, nas mediações ali perto de Jerusalém, onde está a cidade de Betânia, Jesus parava na casa desses amigos dele, Marta, Maria e Lázaro. Então agora Jesus entra na casa, que já era de costume ele ir lá. E ali, Marta, muito agitada, você já conhece essa passagem, nós acabamos de ouvir. Marta estava muito agitada, querendo fazer as coisas, querendo colocar a mesa para dar uma boa ceia, fazer uma ceia ali para o Senhor. Enquanto isso, Maria, ela estava sentada ouvindo Jesus. E Marta vai para lá, vem para cá, Senhor, você não se incomoda se Maria não venha me ajudar? E Maria ali sentada, escutando o Senhor. E como nós vimos agora no finalzinho, Jesus falou e deixou isso bem claro para Marta. Marta, Marta, te preocupas e anda agitada por muitas coisas, porém uma só coisa é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Eu quero parar nesse trechozinho, nesse versículo que fala o seguinte, é o versículo 39. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Escutava. Essa palavra, ela é muito importante.
Não sei se vocês observaram, em nenhum momento Maria fala nada. Enquanto Marta está garelando, Maria não fala nada, não se ouve a voz de Maria. E Maria estava atenta, ela estava escutando. Para escutar, precisa se calar. Não dá para escutar falando. Você vê que num lugar onde tem muitas pessoas falando ao mesmo tempo, é uma dificuldade, né? Para se entender o que na verdade se está falando. Um monte de gente falando, não dá para se entender. A única forma de se entender é todos se calando e um só falando. Aí se entende. Aí a mensagem chega pelos ouvidos e entra no coração. Por isso que Maria não falou nada, ela estava atenta. Maria, ela não queria outra coisa a não ser escutar o Senhor. Vou repetir o que o versículo diz. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. E será que Jesus estava falando para Maria, que ela estava tão atenta? Provavelmente falando do reino dos céus, falando do Pai, falando do Espírito Santo, falando para ela como é que ela deveria viver, o que ela deveria fazer, como ela deveria caminhar na santidade. Porque Jesus ele veio para isso. Jesus estava falando para Maria como ela deveria viver uma vida santa, como ela deveria conquistar o reino dos céus. Falou para ela, provavelmente, do céu, do Pai, do Espírito Santo, dos anjos que habitam lá. Falou para ela da vida eterna. Falou para ela do quanto que lá é bom, quanto que lá é maravilhoso. Muitas coisas Jesus falou. E por isso que ele disse para Marta, olha, você está agitada com muitas coisas, voltada para esse mundo, mas a sua irmã ela escolheu a melhor parte e isso não vai ser tirado dela e não pode ser tirado. Porque o que saía do coração de Jesus era apenas o que salvava. Provavelmente o coração de Maria se abrasava. Lembremos lá no capítulo 24 do Evangelho de São Lucas, quando ele se encontra com aqueles dois discípulos de Emaús, e na hora que Jesus parte o pão e desaparece, eles disseram, mas o nosso coração se abrasava quando ele falava conosco. Jesus, quando fala, o nosso coração se abrasa, ele se esquenta. Mas para ouvi-lo, é preciso se calar. É preciso ter o lugar para silenciar e deixar Jesus falar. Nós vivemos hoje num mundo agitado. Eu não sei onde é que você está agora, mas faça um silêncio para você ver e você verá o barulho que o mundo está. Já viu essas motos? Meu Deus do céu! Como são barulhentas aquelas motos!
E parece que quanto mais faz barulho, aí é que o motoqueiro gosta. Você já viu as pessoas dentro do carro? Eu não sei como é que elas conseguem ouvir aqueles sons tão alto. Já está dentro daquele carro. E ainda com aquele som alto, quem está de fora já está ouvindo e está aquela coisa incomodando os ouvidos. E, e aquele cara que está ali, uma pessoa diz assim bem para mim, sabe o que que é, padre? É que eles já estão surdos e não sabem. Por isso se coloca naquela altura. É muito barulho. Um mundo barulhento. Satanás está fazendo com que o mundo esteja barulhento para nós não escutarmos a Deus. Por isso tanto barulho. Faça a experiência, dê uma paradinha para você ver qual o barulho que está. Talvez quem mora na roça não, mas quem mora na cidade, meu Deus do céu, quanto barulho. Lembremos de Elias, quando ele foi ouvir a Deus, e ali diz que tinha um barulho de tempestade, e Deus não estava na tempestade. E aí vai elencando os barulhos que estavam acontecendo ao redor dele, até que tudo silenciou. E naquela brisa suave, Deus começou a falar. Aí Deus falou com ele. No livro de Oséias, no capítulo 2, versículo 16, lá diz assim: eu te levarei ao deserto, e lá eu te falarei ao coração. Só no deserto, meus irmãos, nós poderemos ouvir a Deus. Uma vez em uma das peregrinações nós paramos no deserto para fazer a experiência. E ali nós ficamos. O silêncio era tão grande que até doía os ouvidos. Não sei se dá para você entender o que eu estou falando, né? É uma metáfora que eu estou usando. Claro que o barulho, que o silêncio não vai fazer os ouvidos doerem. É só para dizer, mas aquele silêncio tão grande. E quanto mais silenciávamos, mais o silêncio invadia o nosso coração, ao ponto de nós ouvirmos até a batida do nosso coração. Nós precisamos silenciar ao ponto de nós ouvirmos as batidas do nosso coração. E aí Deus nos falará. Claro, talvez não seja possível você ir para o deserto, mas quem sabe aí na sua casa, sabe você não esteja necessitando de um retiro. Ontem mesmo uma pessoa da comunidade falava isso comigo. Ela estava procurando um lugar para fazer um retiro, um lugar solitário. Foi assim que Maria estava. Maria silenciou tudo. Ela estava tão imbuída do silêncio. E imbuída do silêncio, ela ouvia Deus falar. E parece que ela nem ouviu Marta falando as coisas. É necessário a nossa vida cristã, a nossa vida de católicos, ela necessita de que nós possamos fazer um retiro. Uma vez por mês, quem sabe, dependendo daqueles que podem, quem sabe de 15 em 15 dias, se retirar. Graças a Deus nós temos os mosteiros por aí, existem casas religiosas, onde
se pode ir para se retirar um pouco. Mas tem também os sítios, tem as fazendas, até na praia, bem no início do dia, enquanto justamente naquele momento que ainda não tem ninguém, se levanta e vai lá. E aqueles barulhos que são os barulhos próprios da natureza, eles nos ajudam também a entrar nesse silêncio para rezar. O vento, o barulho das ondas do mar, os pássaros cantando, as árvores balançando. E ali nós paramos para entrarmos no coração de Deus e permitir que Deus nos fale ao nosso coração. Eu imagino que o inferno seja muito barulhento. Lá no inferno não se faz silêncio, não. Lá é barulho. O céu. No céu há silêncio. Lá no livro do Apocalipse fala que quando os livros do selo foram abertos, os selos foram sendo abertos, né, do livro, aí disse que no último livro fez-se um silêncio de meia hora no céu. Meu Deus, eu imagino, ou melhor, nem imagino como deve ter sido esse silêncio. Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, faz essa recomendação de nós silenciarmos o nosso coração para que Deus possa falar, para que nós possamos ouvir a Deus. Não é que nós vamos ouvir Deus dizendo assim: ei, Padre José Augusto, que bom, agora eu estou aqui para falar com você. Não, é um silêncio diferente, aonde nós ouvimos a voz de Deus, não dessa forma como eu estou falando aqui, como você está me ouvindo. É uma voz que cala o nosso coração. Quantas vezes você já fez retiro na sua vida? Durante o ano, quantos retiros você faz? Ou você nunca fez? Procure fazer. Nesse mundo barulhento, há uma necessidade muito grande dentro de nós de nos retirarmos, ficarmos aos pés do Senhor. Ali na igreja, a igreja é um lugar de silêncio. Por isso é que não é permitido na igreja ficar se falando. Porque quando nós entramos, o ambiente sagrado se diferencia do ambiente profano. O lugar profano e o lugar sagrado. Quando nós entramos na igreja e olhamos o Santíssimo Sacramento, ali nós já nos recolhemos interiormente. Nesse recolhimento, Deus começa a falar. Hoje nós celebramos a memória de São Francisco de Assis. Quantas vezes São Francisco subia lá, ia para o Monte Alverne e lá ele silenciava. Um dia, São Francisco, ele estando lá, no silêncio, ele começou a chorar e ele quebrou o silêncio daquele momento de oração que ele estava e ele gritava: o amor não é amado, o amor não é amado. Ele foi tomado pelo amor de Deus naquele momento e ao mesmo tempo ele percebeu o quanto que a humanidade já não amava a Deus. E aí ele, no desespero daquele momento, ele chorava: o amor não é amado, o amor não é amado. Foi num momento de silêncio desse que São Francisco de Assis recebeu os estigmas. A mesma coisa o Padre Pio.
Foi ali no momento de silêncio, contemplando Jesus crucificado, que as chagas apareceram no seu corpo. Meus irmãos, vamos fazer como Maria. Silenciemos o nosso coração para ouvir a Deus. Essa é a melhor parte. A melhor parte é quando o homem se recolhe. Ali quando Jesus ele ensina a oração do Pai Nosso, ele vai dizer: entra no seu quarto e fecha a porta. Esse entrar no quarto e fechar a porta significa intimidade, significa recolhimento. Recolhimento. E ali ore ao Pai. Que mundo barulhento, mas precisamos fazer silêncio. Silêncio no nosso coração. Maria estava ali aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Por 2 vezes também no Evangelho de São Lucas fala que Nossa Senhora, agora não é a Maria, irmã de Lázaro que eu estou falando Maria, mãe de Jesus, nossa mãe. E lá diz que ela guardava no coração. E para guardar no coração precisa silenciar. E se nós formos observar, Nossa Senhora falou pouco. São José não falou nada. Tamanha intimidade que se tem com Deus. E no dia de hoje, Deus nos concede essa graça de nos recolhermos. Se recolha, procure um lugar, seja na capela, numa igreja, seja no seu quarto, seja no campo, mas silencie e escute a palavra. E como é que você pode também escutar? Fazendo uma boa leitura no silêncio, meditando a palavra de Deus, lendo a vida de um santo. Tudo isso faz-nos recolher interiormente e silenciar a nossa boca e o nosso coração para que Deus possa nos falar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.